Nelson Sargento é considerado uma lenda viva do samba brasileiro e personalidade da vida cultural do Rio de Janeiro. O apelido Sargento corresponde à mais alta patente que o cidadão Nelson Matos atingiu quando serviu ao Exército na década de 40. No auge dos seus 85 anos, ele canta hoje a música Infraestrutura, que fala sobre o fim de uma relação conjugal. Ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão. Ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão. Vendeu o nosso rádio, a nossa cama e o fogão. Rasgou a minha roupa e quebrou meu violão. Deu a geladeira pra vizinha e empenhou a televisão. Fiquei todo desarticulado, mas seja o que Deus quiser, vou começar tudo de novo, arranjando outra mulher. Vou começar tudo de novo, arranjando outra mulher. Nelson Sargento, muito obrigada. A música chama Infraestrutura e ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão. Que infraestrutura é essa? Como é que foi o processo de composição dessa música? Você sabe, o compositor sempre arranja um tema, ou ele inventa, ou ele procura, ele acha, inventa uma história de amor para fazer um samba. Tem palavras que ficam numa época no ouvido de todo mundo, infraestrutura. É difícil de falar, né? Infraestrutura, muito infraestrutura, quer dizer, é uma montagem, uma coisa que precisa ser feita, o que está se fazendo, o que está se planejando. Então, se tiver infraestrutura, então eu fiz o samba. A letra, ela bagunçou a infraestrutura do meu barracão. Mas, e aí conta uma história de amor, né? De um homem que foi abandonado. Não, ela bagunçou a estrutura do meu barracão. A vítima sou eu. É sim, o homem acaba sendo a vítima aí. Que ano que é essa composição? De que ano? Você lembra, não? Mais ou menos? Eu gravei esta música em 1979. 79. Em 79, na década de 70, a gente tinha uma outra... Hoje em dia, existe a separação. Você pode fazer separação hoje até no cartório. Nessa época não era assim, né? Era diferente. Nessa época era diferente, era a época que se dizia que o homem era baixão. E no processo de separação, como é que era naquela época para uma pessoa se separar? O processo era demorado, não era? Tinha que entrar na justiça? Não, nem todos os casos ia para a justiça, né? Pelo menos na minha sociedade, a gente pegava os trapinhos, já fui, não dizia fui, já foi, estou indo embora. Até o início da década de 70, os casais que queriam se separar passavam pela instituição do desquite. Acabava a convivência sob o mesmo teto, mas continuava o vínculo matrimonial, ou seja, não podiam se casar novamente. A lei do divórcio, em 77, autorizou que a pessoa se casasse novamente uma única vez. Apenas com a Constituição de 88 é que passou a ser permitido divorciar e recasar quantas vezes fosse preciso. Em 2007, uma inovação. O divórcio e a separação consensuais passaram a ser requeridos no cartório, ou seja, sem a necessidade de ação judicial, bastando que o casal esteja acompanhado de um advogado e apresente o pedido. Tal facilidade só é possível quando o casal não possui filhos menores de idade ou incapazes. E a mesma coisa era para casar? Não, aí para casar... Para casar não... Ou tinha casamento? Não tinha só ir morar junto? Tinha casamento, porque tinha casamento, claro que tinha casamento, mas a amigação também era um bom processo de criar família.
a migração, que hoje se chama união estável e que dá o mesmo direito, o casal que vive amigado, ele tem o mesmo direito de quem casou no papel. Realmente, até aí a lei foi um pouco dura, mas é verdade, né? Afinal de contas, o homem arranja uma mulher, não casa, mas amiga. E dentro de 5 a 10 anos eles conseguem um patrimônio. Desde 2003, quando o novo Código Civil entrou em vigor, homens e mulheres que vivem em união estável passaram a ter os mesmos direitos que têm os casais legalmente casados. Pensão alimentícia em caso de separação, divisão dos bens, pensão do INSS em caso de morte do segurado. Se houver separação e bens a serem divididos, é preciso primeiro provar que o casal vivia uma união estável, que é caracterizada por ser uma relação pública, contínua, duradoura e com o objetivo de construir família. Na divisão do patrimônio, prevalece a comunhão parcial de bens, que ocorre quando apenas o que foi adquirido após a união entra na partilha. Na hora que casa, que vai ver aquela confusão de patrimônio, quem fica com quem, quanto eu vou levar. Não tem aquele ditado, né? Meu bem, depois da separação, meus bens. Ditado velho. Se chegar um dia eu me separar do meu marido, será dividido tudo que foi construído juntos. E um exemplo, talheres, roupa de cama, que são mínimas coisas que muitas vezes as pessoas fazem muita questão. E já que foi construído junto, vai ser dividido metade por metade. Não é legal eu construir uma coisa junto com um parceiro e ele levar a maioria. Nada melhor do que entrarmos em um consenso e levarmos as coisas da forma mais certa, da forma mais legal, que é uma divisão igual. O casal construiu as coisas juntos, vai separar, o certo é dividir ao meio, não importa quanto construíram. Se construiu bilhões, fortunas, é dividir ao meio. Se construiu uma migalha de pão, dividir ao meio. Porque os dois não são iguais. E aí é bom colocar as coisas em pratos limpos, assim, né? Ó, tem lei para proteger todo mundo, porque muita gente pensa que é só para proteger a mulher. Não, muitas vezes também protege-se o homem, né? Sim, nesse protege. caso, né? Eu, por exemplo, se eu me separar, eu vou na justiça pedir pensão. Ela vai ficar brava. É brincadeira, hein? Antigamente, as mulheres elas eram vistas como hipossuficientes, ou seja, pessoas que não tinham, talvez, condições de cuidar da sua própria vida. Então, nas relações jurídicas, o homem ele era sempre visto como grande provedor. Então, não havia possibilidade de que uma mulher fosse considerada pela sociedade ou mesmo pela justiça como ela sendo o esteio, como ela sendo a fonte de financiamento de uma família. Só que como a mulher ela entrou no mercado de trabalho, isso permitiu com que ela se tornasse economicamente independente e muitas vezes ela mesma é a própria pessoa que sustenta a casa, as relações entre os casais mudaram. Então, hoje é possível que uma mulher sustente uma família, uma casa e, eventualmente, que ela possa dar uma pensão para o marido ou uma pensão para os filhos, caso eles fiquem sob a guarda do marido.